E o Corinthians perdeu um reforço importante para o Vasco da Gama. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes dessa história. Bora falar também sobre Carlos Miguel, que se explicou em sua apresentação no Palmeiras por causa da música provocativa que ele cantou contra o Verdão em 2023. Marcos Leonardo está à venda no Al Hilal. Será que caberia no seu time do coração? As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante brasileiro em alta na Arábia Saudita, mas à venda. O Al Hilal, com aquela ideia de reestruturação e contratação de jogadores de muito nome, pretende utilizar as vagas de jogadores estrangeiros para contratar verdadeiras estrelas e pode acabar sobrando para o centroavante ex-Santos. Marcos Leonardo fez uma primeira boa temporada na Arábia Saudita. Por lá foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências. Ele foi um bom substituto para o Mitrovic, que conviveu com uma série de lesões ao longo da temporada. Mas, como a ideia é ter jogadores famosos e jogadores estrelados, pode acabar sobrando para o Marcos Leonardo, até porque o limite de estrangeiros no campeonato nacional é de 8. Dessa maneira, a tendência é que o Marcos Leonardo fique disponível apenas para competições continentais. Ele, por exemplo, poderia jogar as Champions Asiática, mas para o Marcos Leonardo não é interessante. Você perde espaço, você perde valor, você joga menos. E diante desse cenário, o Al Hilal está disposto a ouvir propostas pelo atacante. No primeiro momento, assim que li a notícia, já imaginei o Marcos Leonardo reforçando o Flamengo, jogador com características parecidas a que o Felipe Luiz pede, de um centroavante móvel, que combate bastante, rouba a bola, mas vale a lembrança de que o Al Hilal havia comprado o Marcos Leonardo do Benfica por 40 milhões de euros. Número praticamente inviável para um clube brasileiro. O Benfica é quem fez bom negócio, porque o tirou do Santos por 22 milhões de euros e o vendeu pouco tempo depois para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você: Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já registra a sua opinião no espaço para comentários. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu uma disputa por reforço para o Vasco da Gama, algo que em outros tempos não seria muito comum. O Corinthians estava tentando a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano que pertencia ao Rennes da França. A oferta do Corinthians, empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros. As tratativas foram fechadas em cifras e condições bem parecidas às do Vasco da Gama, mas contra o Corinthians pesaram dois fatores. Primeiro deles, o transfer ban. O Corinthians está proibido pela FIFA de registrar novos atletas e esse transfer ban só cai quando o Corinthians pagar 34 milhões de reais ao Santos Laguna. No segundo ponto, a proposta salarial do Timão foi inferior à do Vasco. Mesmo com uma capacidade de faturamento bem superior, o Corinthians vai faturar em 2025, assim como em 2024, bem acima de 1 bilhão de reais, contra algo na casa dos 400 a 500 milhões de reais de receita anual do Vasco. Cruz Maltino foi capaz de oferecer um salário maior ao Andrés Gomes, que optou por se mudar para o Vasco da Gama. O atleta vai ser anunciado depois da realização de exames médicos. Só para completar, é importante lembrar que o Vitinho foi o único reforço já contratado pelo Corinthians nessa janela de transferências. O técnico Dorival Júnior havia pedido 4 contratações, 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Só para completar, outra notícia boa pro vascaíno: Matheus França é aguardado nesse final de semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de 1 ano de empréstimo. Ele chega do Crystal Palace, jogador que também havia sido procurado na semana passada pelo Cruzeiro. O Vasco se dando bem contra times com maior capacidade de investimento, o que é bastante legal. Como é que tá a questão do novo presidente do Timão e o transfer ban? Vinícius, nenhuma novidade sobre o transfer ban. O Corinthians ainda não conseguiu dinheiro e tem percebido que vai ser necessário chegar bem perto dos 33 milhões de reais para o pagamento à vista para que o Santos Laguna aceite qualquer tipo de acordo. O Santos Laguna já recusou 30% à vista, 50% à vista e 70% à vista. Sobre a eleição para presidente, na próxima segunda-feira, os membros do Conselho Deliberativo do Corinthians se reúnem e elegem o substituto do Augusto Melo. É um mandato tampão, a eleição ocorre na segunda e o mandato se encerra em dezembro do ano que vem, que é quando o Augusto deixaria a presidência. Tá? São 3 candidatos. O Osmar Stabile, que é o presidente interino desde o afastamento do Augusto, tenta concorrer pela situação. O Antônio Roque Cittadini é oposição e o André Castro surge como uma terceira via. Hoje, o que se escuta nas alamedas do Corinthians é que o Stabile é o favorito, um pouco à frente do Cittadini, com o André Castro correndo por fora. A curiosidade vem agora
O André Castro, que é aquele assessor financeiro que garante ter 5 bilhões e meio de reais para investir no Corinthians, ele até apresentou a carta de um banco assegurando esse aporte. O André lidera praticamente todas as enquetes entre torcedores, mas essas enquetes têm pouquíssimo valor, até porque a escolha do presidente do Corinthians, nesse caso específico, acontece pelos membros do conselho. Você acha que 55 mil pagaria toda a dívida do Corinthians? 55 mil? Você está falando 5 bilhões e meio? Porque hoje a dívida do Corinthians gira na casa dos 2 bilhões e meio de reais, tá? Só para trazer um número mais atualizado. O Guzmán no Fortaleza parece que melou. Seria uma ótima opção para o Corinthians, escreve o Renilson Claudino. Renilson, só para lembrar, né? O Corinthians segue com aquele veto para transferências. Quem o grupo do André Sanches apoia para presidente do Corinthians? Ricardão, hoje eu conversei com o Andrés para perguntar isso. E o Andrés falou, Nicola, tô fora, nem tô no Brasil, não vou participar, e a gente liberou o grupo para votar como quiser. Até perguntei, e aí, Andrés, quem que você acha que ganha? Ele falou, pelo que eu tô sentindo, tá super equilibrado. Do grupo do Stabile, que é o candidato da situação, e do Cittadini, o candidato da oposição, ao que parece, o André Castro, aquele que garante ter um aporte de 5 bilhões e meio de reais, esse corre por fora. Já viu, Nicola, o Lucas Piton do Vasco pagou-se o Corinthians da venda? Adriano, o pessoal do Vasco não quis me confirmar, imagino que não, tá? E eu mandei mensagem também para o Stabile, e o Stabile falou que ainda não conseguiu, por conta de toda a correria desse mandato tampão, identificar isso, tá? Ele falou que ia pedir para o departamento financeiro e que ia me posicionar assim que tivesse resposta. Tenho a impressão de que não está tudo pago não, tá? Nicola, com quantos transfer bans o Timão pode perder pontos? Essa pergunta é super importante, Felipe. Na teoria, com um transfer ban e uma outra punição, você pode sofrer a perda de pontos. Vai depender muito da vontade da FIFA em entender o Corinthians como um clube que está sistematicamente burlando o sistema ou um clube que está se esforçando para pagar suas dívidas. A FIFA pode emplacar 1, 2, 3, 4 transfer bans no Corinthians, sem a punição com perda de pontos. Ou a FIFA pode já estabelecer, olha, você está com transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna, tem outros 2 casos aqui, a gente vai fazer você perder 6 pontos, tá? É também por isso que existe um desespero bem grande lá no Corinthians em relação à quitação mais rápido possível dessa grana com o Santos Laguna, até para mostrar para a FIFA que há uma disposição da nova diretoria do Corinthians em solucionar os problemas deixados por Augusto Melo. Mas Kevin até estava falando ontem com o Benja, acho que foi antes de a gente entrar no ar lá no Arena SPT. Falei, Benja, você prefere o Gabigol ou o Memphis Depay? Ele falou o Gabigol. Eu falei, eu também. Até porque o Gabigol custa menos da metade do preço do Memphis. O Memphis custa 6 milhões de reais por mês. O Gabigol custa 2,4, tá? Will Dantas falou que vai acionar a FIFA para um transfer ban contra o Corinthians no caso do Pedrinho. O problema é que o Will Dantas fala isso há uns 3 anos e nunca faz, tá bom? Mas se ele fizesse nesse momento, seria complicado para o Corinthians, especialmente nesse momento de enormes dificuldades para receber. Tá, beleza, rapaziada. Aquele pique naquele ritmo. Notícias importantes do Corinthians para você ficar por dentro de todas as atualizações do Corinthians. Então já chega aqui deixando aquele like maroto que o Timão é o melhor clube do Brasil. Você tá ligado naquele ritmo ritmado. Então é isso, rapaziada. Você que ficou no vídeo até agora, não esqueça jamais, hipótese alguma, de deixar o like naquele canal e deixar o link da descrição para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo do que a gente tá falando aí do Coringão, Palmeirão da vida. Valeu? Um grande abraço no Palmeiras, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.